Muito bem, no último vídeo nós ficámos então aqui nesta fase em que na nossa página de encomendas nós temos a possibilidade de selecionar aqui do combo o conjunto de trabalhos que existem e criámos aqui no nosso código uma pequena call de Ajax que vai executar então aqui o método post, etc. A path, neste caso, é então a execução do método Ajax Info Trabalho, que está aqui no controlador das encomendas, Ajax Info Trabalho, e devolvemos aqui o resultado, apenas devolvemos o sumário. Bom, nós vamos fazer aqui algumas alterações para vocês perceberem também como é que se trabalha com o JSON entre o PHP e o JavaScript. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Nós vamos de facto aqui apresentar o resultado, no caso de haver sucesso, e o erro, no caso de existir um erro, nós não vamos apresentar rigorosamente nada, porque à partida nunca irá acontecer nenhum erro, a menos que haja um problema com a base de dados. Mas à partida isso não irá acontecer e no caso de acontecer um erro, não acontece exatamente nada em termos de crash na nossa aplicação, porque isso não vai acontecer, pura e simplesmente, ok? Poderíamos colocar aqui uma informação na consola, informando que, ok, aconteceu um erro de ligação à base de dados e isto é tranquilo, não há mais informação e portanto nem sequer vamos mexer mais aqui. Agora, aqui sim, nós vamos mexer em muitas coisas. Bom, a primeira coisa que nós vamos então fazer aqui é o seguinte, nós vamos alterar a forma como os resultados nos são devolvidos e vamos passar a utilizar algo que nos vai permitir passar informações, neste caso variáveis, do PHP para o Ajax e a forma mais simples de fazer isso é através do JSON Encode. Ora, então o que é que acontece? Neste caso nós temos aqui o resultado como sendo um array associativo do trabalho, ou neste caso dos dados do trabalho que nos foi pesquisado. Okay? Nós selecionamos um trabalho aqui, ok? E quando nós temos aqui o OK agora a aparecer, quando nós selecionamos um trabalho, o que vai acontecer é que vamos pedir aqui ao Ajax para executar este método vai devolver um resultado, mas antes de devolver o resultado, este método vai comunicar aqui com o modelo e o modelo vai devolver todos os dados do trabalho que foi selecionado e devolve-os apenas num array associativo, ok? Nós já tínhamos visto isso. Agora, o que acontece é o seguinte, nós podemos utilizar o JSON Encode para devolver a informação ao JavaScript formatada em JSON. Para quem não sabe, JSON é uma sigla que quer dizer JavaScript Object Notation e é basicamente uma estrutura de dados. E nós já vamos ver como é que ela aparece. Então eu vou fazer aqui assim o seguinte, return, ou melhor, vamos fazer aqui o echo, mas agora vamos usar a função JSON Encode, é uma função de PHP e o JSON Encode apenas me requer que eu lhe dê os resultados, ok? Então, o que é que isto vai apresentar aqui no nosso formulário? Bom, vamos colocar aqui console.log e vamos colocar agora result e vamos verificar o que é que aparece na consola da nossa aplicação. Então, nós vamos olhar para aqui, eu vou aqui refrescar, ok? E agora, quando eu selecionar um trabalho, reparem o que é que aconteceu aqui. Vai-me aparecer aqui um conjunto de informação estruturada naquilo que se chama um resultado de JSON, ou JavaScript Object Notation. Ora, eu com este tipo de resultado, o que eu posso fazer agora no meu formulário é pegar nesta informação e fazer um parse, isto é, pegar no objeto de JSON e fazer um parse para o transformar num array de JavaScript. Como é que eu vou fazer isso? Bom, neste caso aqui, eu vou ter então o seguinte, dados, neste caso, peço desculpa, ora, let dados é uma variável, vai ser o array que vai conter todas as informações do meu trabalho, vai ser igual a JSON, com letra maiúscula, ponto, e depois vamos escrever aqui o parse e vamos dizer o que é que nós queremos alterar de JSON para array. Vamos colocar aqui result, ok? Então, se nós agora formos aqui apresentar os dados, console.log, vamos apresentar primeiro o result e depois vamos apresentar o dados, para vermos qual é a diferença, ok? Bom, se eu agora refrescar aqui o meu código, o que vai acontecer é que quando eu selecionar vamos ter aqui duas linhas, ok? Então nós temos aqui em cima o objeto JSON e aqui em baixo já temos um array dos dados do JSON passado para
um array de JavaScript. Okay? Então nós temos aqui o atualizado em, o designação. Estas são as chaves do nosso array associativo já no JavaScript. O que quer dizer que eu agora posso simplesmente chegar aqui e escrever console.log e agora colocar, por exemplo, dados e depois, por exemplo, o sumário. Ok? Cá está o array associativo. Se eu agora refrescar, vamos ter o sumário, por exemplo, do retrato individual. Reparem, cá está retrato em formato A3, etc, etc. Okay? Portanto, temos aqui a possibilidade agora de recorrer às informações de dados para podermos, por exemplo, fazer cálculos. Ora, o que é que eu quero calcular? Let, por exemplo, o sumário, nós podemos dizer que é igual a dados sumário, ok? Let, por exemplo, o preço é igual a dados preço, ok? E o let despesa envio é igual a dados despesa envio, ok? Tenho aqui várias informações já que eu posso utilizar para fazer, por exemplo, cálculos matemáticos. Neste caso eu vou precisar do total, do preço total, ou vamos colocar aqui mesmo assim, preço total é igual, e agora o que é que eu vou somar? O preço mais a despesa de envio. Então vou colocar aqui preço mais despesa envio. No entanto, o que acontece aqui é o seguinte, como eu estou a atribuir estes dois valores, valores que vão ser devolvidos como string, então eu vou fazer aqui uma conversão destas duas strings que aqui estão para valores numéricos. E aqui eu vou fazê-lo da seguinte forma, eu vou colocar um sinal mais e vou colocar outro sinal mais. Então nós vamos passar a ter aqui o preço apresentado de forma correta. Eu posso agora fazer aqui console.log, vamos colocar aqui preço, ok, e vamos colocar aqui mais o preço total. Okay? Vamos verificar então o que é que acontece aqui. Vamos aqui selecionar o preço daqui, ok? O preço é 20 e porquê? Porque são 15 euros mais 5 euros de portos de correio. 15 mais 5, 20, ok? Pronto, tudo certo. Portanto, temos aqui já informação suficiente para nós podermos trabalhar. Já agora, se eu não tivesse colocado aqui estes dados, ou estes sinais, o que iria acontecer era isto. Vamos selecionar o mesmo trabalho e vamos ter 155. Não houve uma adição de dois valores inteiros, mas sim uma concatenação de uma string de 15 e depois o valor 5 à frente, ok? Então esta é uma forma, uma das várias que existem, de nós podermos converter uma string num valor numérico, ok? Acrescentando um sinal positivo antes dos valores. Então agora que nós temos as informações necessárias para podermos apresentar informações, ok, ao nosso cliente, ou eventual cliente, porque ele ainda está a selecionar informações e está a verificar, ainda não submeteu rigorosamente nada, o que nós vamos fazer é concentrar a nossa atenção aqui no nosso div de detalhes, ok? Onde é que ele está? Ele está aqui, e eu vou colocar aqui assim um espaço e vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui uma alteração, em vez de eu, através do JavaScript, ir alterar o div, o que eu vou colocar aqui é simplesmente o seguinte, aqui no ID, eu vou deixar ficar os dados do trabalho, mas eu vou começar a acrescentar aqui espaços específicos para serem apresentados no meu ID. E depois, se for necessário colocarmos CSS, etc., para tornar isto mais bonito, assim o faremos. Então o que vamos fazer aqui é o seguinte, eu vou deixar o div ID como sendo um contentor para ficar escondido ou ser apresentado. Okay? E dentro dele eu vou colocar um outro div, no qual eu vou fazer então uma formatação, que será class igual a card. Vou colocar P2 para ter um pathing 2, ou até eventualmente um pathing 3, uma margem top de 2 e uma margem bottom de 2, neste caso são classes todas elas do Bootstrap, e depois vou colocar um background light, ok? Um background que é uma cor ligeiramente diferente do branco. Vamos aqui experimentar colocando aqui texto. Ora, o que vai acontecer agora, independentemente de eu ter o JavaScript lá ao fundo ou não, é que nós vamos já ter aqui, entre este combo e este texto de observação, um novo div. Ok? E se eu agora refrescar, cá está então, texto e a formatação que eu aqui tenho. Bom, o que eu quero fazer aqui é preparar dados, preparar aqui um conjunto de linhas que depois vão levar aqui o texto que eu quero. Então, o que eu vou colocar aqui é, por exemplo, um span,
span e vamos colocar aqui um ID, ou melhor, até vamos fazer melhor assim. Vamos colocar aqui sumário, ok? Vamos colocar aqui com bold, vamos usar o B e vamos usar aqui o /B e vamos deixar ficar aqui um espaço e depois no span nós vamos colocar um ID é igual a, neste caso, info sumário, ok? Certo? E então, nós aqui vamos ter texto, ok? Neste caso eu vou colocar ali um texto simplesmente para ficarmos com o aspecto visual neste momento. E depois o texto será alterado através do JavaScript. Neste caso, através do jQuery. Vamos colocar aqui um BR para mudar de linha. E agora vou simplesmente copiar tudo isto e vou colocar aqui o seguinte. Preço final. Ou preço total, ou preço final, ou seja o que for. Eventualmente eu iria colocar aqui, se calhar, ainda preços. Okay, os preços, iria colocar aqui id info preços. Atenção que eu estou a pensar naquilo que ainda estou a fazer, ok? E vamos colocar aqui preço do retrato mais preço de envio, ok? Depois iremos aqui tratar isso. E finalmente vamos colocar aqui o total, ok? E o total poderá inclusive ser aqui um H4 para ser um texto um bocadinho maior, ok? Vamos colocar aqui não, peço desculpa, vamos colocar aqui H4, fecho, e depois vamos ter aqui o total, vamos colocar aqui 20, só para ficarmos com o aspecto visual disto, ok? Neste caso será info total. O que nós queremos ver agora neste momento é o aspecto visual deste texto aqui. Vamos aqui refrescar. E temos então aqui este aspecto bastante grande. Atenção, eu não estou com isto a dizer que vamos utilizar exatamente isto desta forma, mas como podem observar já há aqui alguma informação ou um aspecto visual a ser apresentado. E eu já referi no início desta playlist que o aspecto visual não é o mais importante neste momento, mas pelo menos o que nos interessa é termos aqui já os espaços para podermos colocar os nossos valores e também aqui o preço. Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Obviamente que aqui o span está a ser alinhado porque estamos dentro de um formulário. Eu penso que é por causa disso que os elementos estão a ser colocados todos eles nas suas linhas distintas. Nós poderíamos resolver isso com um D inline. Okay? Vamos aqui, por exemplo, colocar D inline. Vamos experimentar. Okay? D inline ou B inline, não tenho a certeza. Ok, não fez qualquer resultado, nós teríamos que fazer aqui algumas alterações. Não é a grande preocupação agora como é que os dados são apresentados, mas sim se eles são ou não apresentados. Então eu tenho aqui agora o texto, tenho aqui o preços e tenho aqui o total. Ora, o que eu posso fazer agora é muito simples. Vamos aqui chegar ao nosso JavaScript, mais precisamente aqui à função do Ajax, e o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos colocar os dados no div, ok? Então vamos chamá-los da seguinte forma, vamos chamar cada um dos elementos, neste caso o info sumário, eu não sei se deixei com hífens ou com underscores, eu prefiro utilizar aqui hífens, então vamos colocar assim os hífens, ok? Então vamos colocar aqui info sumário, ok? E vamos colocar o seguinte... Vamos usar o ponto append, ok? E vamos tentar fazer com o ponto append, que é adicionar, e o que nós vamos fazer aqui no adicionar é colocar o sumário, ok? Simplesmente o texto que vem daqui. Vamos verificar o que é que acontece agora se nós refrescarmos aqui. Reparem, não há qualquer texto, tudo certo. Se eu agora selecionar aqui, cá está, então o sumário a aparecer. Vamos definir aqui os preços. Bom, nos preços, eu vou colocar o seguinte, vamos aqui chamar o info preços, .append, e vou colocar aqui, reparem só, eu posso colocar texto de HTML, okay? Dentro do span, por exemplo, eu posso colocar bold ou small, por exemplo. Então, eu vou fazer aqui, eu vou tentar fazer o seguinte, vou colocar o preço, neste caso é o preço que vem dali, vamos concatenar isto tudo com o símbolo do euro, ok? Agora vou colocar aqui small, /small, e vou colocar em parênteses retrato. Ok? De seguida, eu vou colocar um espaço, mais, e agora vou colocar aqui mais, despesa envio,
mais, vamos colocar o símbolo do euro, e agora small, barra small, e vamos colocar aqui CTT. Para quem está em Portugal, percebe claramente o que é que isto significa, ok? Então nós vamos colocar aqui com alguns espaços, etc. Vamos ver se a formatação está correta e se está tudo a funcionar. Vamos colocar aqui, ok? Cá está, 15 euros o retrato, com letra mais pequena, 5 euros os CTT, que são os Correios de Portugal. Agora vamos colocar aqui o total. Então eu vou agora colocar aqui, ok, info total, ponto append, ok, e agora vamos colocar aqui o total, ou neste caso o preço total, mais os euros, ok? Portanto, já com as despesas todas incluídas. Aqui eu, obviamente, posso utilizar uma formatação diferente, mas não terei necessidade, porquê? Porque eu vou estar a incluir este valor dentro de um espaço que já está formatado para H4, para um título maior. Portanto, ele vai ser incluído aqui dentro, aqui neste espaçozinho, assim como os outros são incluídos aqui dentro, e, portanto, ele vai logo absorver aquela formatação. Vamos verificar, então, se é esse o resultado pretendido. Ok, cá está, preço total 20. Se eu agora alterar aqui os valores, vamos ter uma alteração. E agora reparem o que é que está a acontecer aqui. Temos um problema. Porquê? Porque nós temos aqui o append, isto é, ele está a adicionar. O que quer dizer que nós vamos ter que alterar aqui o valor, não com o append, mas vamos tentar fazer aqui com o text. Ok, vamos colocar aqui text. Vamos verificar se vai funcionar assim ou não. Ok, cá está, muito bem. Vamos colocar aqui e reparem como os dados estão a ser alterados e não a ser acrescentados. Mas agora aqui temos um outro problema, que é a questão das formatações, ok? Nós aqui não temos a possibilidade de usar as formatações através deste método. Ok, com o text não dá, vamos experimentar com a expressão HTML, ok? Então vamos usar aqui HTML e aqui HTML também. Vamos agora testar novamente o nosso código e ver se temos o resultado pretendido. E cá temos então o nosso resultado pretendido. Vamos verificar aqui que quando alteramos, aqui temos o small e, portanto, desta feita, com a utilização do HTML ou da função HTML dentro do jQuery, neste caso, nós conseguimos obter este resultado. No próximo vídeo, o que nós vamos fazer é continuar a trabalhar aqui nesta área, uma vez que nós vamos ter necessidade de esconder primeiro aqui o div e ele só irá ser apresentado quando nós tivermos aqui um trabalho selecionado. Reparem que neste momento ele aparece aqui com estas informações vazias e eu não quero que isso aconteça. Eu quero que este div seja apresentado apenas quando eu selecionar um dos campos. Mas vamos ter aqui um outro detalhe para resolver neste projeto, e que é o seguinte: existe aqui um tipo de trabalho que é o retrato com 3 ou mais rostos da grafite. E quando eu seleciono aqui, o que acontece é isto, reparem, preços, 10 euros o retrato mais 10 euros do envio dos CTTs. Ora, não é isto exatamente que acontece na prática. O que acontece na prática é que este tipo de trabalho, cada um dos rostos custa 10 euros, o que quer dizer que eu vou ter que dar aqui a possibilidade, de alguma forma, do nosso visitante ou futuro cliente poder dizer, ok, eu tenho um retrato que tem 3 ou 4 ou 5 rostos. É uma dessas 3 opções. E quando ele clica numa dessas 3 opções, o resultado aqui vai ter que ser alterado no sentido em que o total, que aqui também terá que ser alterado, seja de facto o valor total desse trabalho.